Eu me chamo Alana Biscaia, eu estudo no primeiro ano integrado ao curso técnico de meio ambiente no Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o IFRS, no campus Bento Gonçalves. Juntamente com a minha orientadora, Janine Trevisan, a gente desenvolveu o projeto de pesquisa intitulado Preconceito Social entre Estudantes do Ensino Médio de Bento Gonçalves. Então, diversos autores, como o Conselho Federal de Serviço Social, 2016, Wilmer Mauro Coelho, 2015, Bandeira Batista, 2002, eles caracterizam o preconceito como um mal social, então interfere negativamente na sociedade e em seus indivíduos, e, consequentemente, na constituição de suas identidades. E um jovem, como parte da sociedade, ele está exposto a essas práticas de preconceito, em diversas esferas, em especial na escola. Então, por isso, a necessidade desta pesquisa para compreender melhor o preconceito e suas interferências. Então, o objetivo geral é identificar as diferentes interferências que o preconceito traz para a vida dos estudantes do ensino médio em Bento Gonçalves, como na constituição de sua identidade, e alguns outros objetivos específicos. Então, a metodologia empregada, ela inclui algumas etapas, com a revisão literária presente durante todo o período. Então, primeiro, aplicou-se um questionário-teste com questões descritivas para um número reduzido de pessoas, com o objetivo de analisar as respostas dadas. Então, com essas respostas, foi construído um segundo questionário, somente com questões objetivas, para um maior alcance. E este foi divulgado através de redes sociais, como o Instagram e o WhatsApp. E o questionário ficou disponível para receber respostas durante 15 dias, e obteve no total 152 respostas. E no final deste questionário era perguntado se a pessoa se sentia à vontade para participar de uma entrevista mais aprofundada sobre o assunto, e obtivemos 14 voluntários. Então, essas entrevistas foram realizadas e o intuito foi aprofundar o entendimento sobre o tema. E a utilização delas vai ser feita mudando o nome dos voluntários citados para nomes fictícios, visando o anonimato deles. Então, sobre o primeiro questionário, os dados coletados eles apontam que 69,1% são pessoas que se identificam com o sexo feminino e 41,4% cursou o primeiro ano em 2020. Quase de forma unânime, 99,3%, foi afirmado que possuíam conhecimento prévio do que é o preconceito. E quando foram apresentadas opções e pedido para assinalarem somente o que qualificavam como tal, sendo possível assinalar mais de uma dentre as 6 opções propostas, a menos selecionada, 2%, foi somente quando ocorre agressão física contra alguém. E a mais selecionada, 84,2%, foi qualificar uma pessoa de acordo com uma análise sem fundamento, conhecimento ou reflexão. Então, com essas respostas, a gente pode perceber que a maior parte dos estudantes que responderam, eles estão de acordo com o significado do preconceito que é trazido pelo material lido. Outro dado coletado demonstra que 71,7% acredita ter sido vítima de um ato preconceituoso, e desses, 70,7% afirmam ter se sentido muito mal, enquanto o restante somente ignorou o ocorrido. E 82,9% afirmam que já se sentiram pressionados a alterar alguma característica sua, então por medo de sofrer julgamento dos outros. E com esses dados tabulados, a gente pode ver que na maioria das vezes o preconceito interfere de forma ruim e de forma a mudar alguma característica dos jovens. Então, como é explicado por Bandeira Batista 2002, ao considerarmos o que é normal pela modernidade sendo correto, a gente exclui as pessoas consideradas diferentes pela modernidade. Então, assim, a gente está impondo a todos o que é certo e errado. E essa diferenciação, ela interfere na criação da identidade, pois dependendo da forma com que ela é construída, pode gerar uma situação de pertencimento ou de exclusão. Assim, é criado o preconceito contra o que não é considerado adequado, seja de forma física ou comportamental. E o jovem, buscando a inclusão, ele acaba alterando sua identidade. Também, a gente pode perceber que o preconceito é algo recorrente na sociedade, quando 94,1% afirma ter presenciado uma situação em que alguém foi preconceituoso, sendo que a maioria tentou intervir de forma pacífica, como, por exemplo, conversando com a pessoa. E percebemos que se tornou algo consciente aos jovens quando 82,9% afirma já ter agido de forma preconceituosa, e desses, 61,8% acredita que o preconceito está instaurado na sociedade e por isso realizou. E o restante diz ter realizado sem conhecimento prévio sobre o assunto, ou seja, sem saber que era algo errado. Mas
Apesar dos adolescentes terem ciência do que se trata esse ato, é um assunto pouco abordado nas escolas. Então, demonstrado pelo dado coletado que 18,4% das pessoas nunca estudaram sobre, 46,1% estudaram por conta própria e somente 35,5% aprenderam na escola. E sobre opinião pessoal, então 96,1% acredita que seria mais importante o tema ser melhor abordado na sala de aula, e a maioria acredita que deveriam começar nos anos iniciais, como educação infantil, 46,1%, ou ensino fundamental, 38,8%. Já sobre as entrevistas realizadas, então foram 14 entrevistados. Elas duraram cerca de 30 minutos e foram realizadas pelas plataformas Google Meet e Zoom, e foram feitas de forma individualizada, onde também contaram com a orientadora do projeto. As questões norteadoras delas foram as mesmas do questionário, mas a gente foi explorando muito melhor as vivências e as experiências que os jovens já possuíam sobre o assunto, além do que eles achavam da perspectiva deles. Então, sobre os estudantes, a gente consegue perceber um perfil bem variado. Então, 57,1% se identifica com gênero feminino, 71,4% estuda no primeiro ano, 50% tem 16 anos, 28,6% tem 15 anos, etc. Então foram trazidas várias questões por eles, vários pontos importantes, alguns até que não tinham sido pensados na criação do projeto, mas a gente buscou trazê-los de forma a relacionar uma experiência com outra, abordando esses pontos que foram recorrentes entre eles. Um deles foi a influência da criação dos pais, então o pensamento e atitudes dos pais possuem grande influência no pensamento do jovem, uma vez que os adolescentes recém passaram pelo processo de socialização primária. E como vários sociólogos trazem, como Peter e Bridget Bagger, Thomas Lockman e outros, eles trazem que a socialização primária é onde a criança, por ser dependente, ela aprende as ações de sua família como sendo o único padrão possível e o correto. Então, por exemplo, se o indivíduo cresce ouvindo que há pessoas inferiores, que devem ser discriminadas, mesmo de forma sutil, por meio de falas ou piadas, e ele considera que é o correto, e ele pode chegar a aplicar esse conhecimento. E é somente na socialização secundária que ele começa a ver o mundo da sua forma, podendo divergir da apresentada pelos pais. E nas entrevistas foi perceptível algumas experiências onde o estudante concordava com a opinião dos pais e outras onde ele discordava. Então, ou seja, primeiro se assume o mundo que os outros vivem por meio da socialização primária para depois construí-lo ou recriá-lo da sua própria forma. E essa forma com que a gente cria a nossa identidade social, a nossa perspectiva de mundo, a nossa visão de mundo, interfere nas práticas do preconceito da sociedade como um todo, pois o indivíduo interfere na sociedade, assim como a sociedade interfere no indivíduo. Outra questão relacionada à criação dos pais e ao relacionamento entre pais e filhos foi a não aceitação. Então, alguns pais, eles não aceitam seus filhos por conta de algum preconceito, especialmente relacionados à questão de gênero, e muitos têm medo de abordar esse assunto com eles. Um exemplo é a Laura, que tem 16 anos. Ela fala que, apesar de considerar sua família mente aberta, ela tinha medo da reação deles ao assumir sua bissexualidade, o que fez com que ela falasse primeiro para os amigos e somente depois para os pais. E outro exemplo um pouco mais extremo foi do Alisson, que quando ele tinha apenas 12 anos, ele foi obrigado pelos pais a se assumir LGBTQIA+, e nesse ponto os pais falaram pra ele, fizeram muitos comentários agressivos, e o que causou um grande trauma nele. E agora, quando ele descobriu que se identifica como não binário, ele acaba não querendo contar para os pais, acaba não confiando para contar para os pais. E a questão é que a relação entre os pais e o filho foi prejudicada, o que pode interferir em toda a vida do indivíduo. E neste e em outros relatos é possível perceber isso. Uma fala do Alisson que ele fez é: eu sempre tinha visto meus pais como as pessoas que sempre iriam me apoiar. Quando eu vi que eles não iam me apoiar, principalmente minha mãe, ela sempre disse isso, mas só da boca pra fora. Então comecei a perceber que muito do que eles falavam não era verdade. Se ela diz isso e depois faz o contrário, como eu posso confiar? Do outro lado da moeda, a gente consegue perceber a compreensão. Então, quando o adolescente sofre um preconceito por conta de sua aparência ou algo genético, pode ser que seus pais, que já enfrentaram ou continuam enfrentando isso, saibam como lidar, e eles ajudam o adolescente a compreender
o preconceito como um todo. Então, um exemplo é a Letícia, ela fala: toda a minha família tem cabelo cacheado, então eles sabem os comentários que vêm de fora. Sempre fizeram questão de me fazer entender que a aparência é algo que não tem importância, eu sou bonita deste jeito. Além disso, a gente pode ver no relato da Vitória, só que ela vivencia isso, mas na questão racial. Então ela fala que sua mãe sempre falou com ela a respeito e elas comentavam situações que aconteciam. Uma situação que ela relata pra nós é quando ela tinha apenas 6 anos e um menino, um amigo dela, falou pra ela que não seria mais amiga dela por ela ser preta. No momento ela não entendeu o que tinha acontecido. Então a sua mãe tomou uma atitude e depois foi explicar para ela que o menino tinha realmente ofendido ela e ela não podia aceitar isso. Então a gente consegue entender essa relação. Outro ponto também trazido foi o aprendizado pela interação com o diferente. Então, há muitos relatos a respeito disso, e o quanto contato com pessoas e suas diferentes experiências podem aprimorar a forma com que vemos o mundo e essa questão social. Então, alguns relatos como: aprendi a conviver com as pessoas e percebendo os problemas que elas sofrem, ou tentando achar o problema naquilo que as pessoas veem problema, eu percebi que é normal. Não tem por que colocar diferenças onde há um diferente. E também a gente consegue perceber que jovens que sofrem ou já sofreram algum tipo de preconceito normalmente possuem uma visão que isso é errado e buscam evitar que ocorra, uma vez que já passou por isso. Então a gente pode ver, por exemplo, no relato do Caio, onde ele fala: por já ouvir e ter se sofrido com muita coisa, eu não consigo ficar quieto quando ouço alguma coisa assim. Então a gente consegue ver o aprendizado como um pivô inicial para a mudança do hábito preconceituoso. A questão é que esse aprendizado não pode ser feito de forma satisfatória pelos pais, como pelos pontos já apresentados, como pelos outros. Então, ver a escola como um local ideal para isso seria o melhor, porque a escola, segundo a legislação federal do Brasil, é obrigatória dos 4 aos 17 anos, então seria um local propício para essa abordagem. Então, adicionando assim um novo fator, que também foi trazido por todos, a abordagem na escola. Todos comentam sobre sua antiga escola não trazer muito sobre o assunto, não ser um assunto muito abordado. Mas, por coincidência, né, todos os 14 entrevistados, eles estudam atualmente no IFRS Campus Bento Gonçalves, e eles percebem a diferença que a instituição aborda os assuntos e suas interferências nas pessoas. Então, a gente pode ver em alguns relatos como o IF é o paraíso, lá pelo pouco tempo que fiquei, parece que não importa de onde tu veio, as roupas que tu usa, nem como tu é, porque tem pessoas de todos os lados e parece que está todo mundo querendo te ajudar. Além de, no IF é muito diferente, tem o NEPEGS e mais diversidade, e em escola particular isso chega a ser tratado como um tabu, então faz referência à sua antiga escola. Então, também é possível perceber essa diversidade maior nos alunos, por ser voltada para o ensino médio e ensino superior. A escola abriga alunos vindo de diferentes escolas e realidades sociais. Então, a gente consegue entender que o preconceito se mostra de forma presente na vida dos jovens, além de interferir direta e indiretamente na criação da identidade social deles. Há vários relatos que abordam esse aspecto, além da coleta de dados do questionário que também o fez. Então a gente consegue perceber essas interferências, a gente consegue compreender a importância e a necessidade de abordar o conteúdo nas escolas, o quanto antes e melhor. Pois para mudarmos essa questão social, a gente precisa estudar de forma mais aprofundada o assunto, pois só assim a gente pode tomar atitudes mais coerentes com respeito à vida. Então a gente espera que este trabalho tenha oportunizado uma boa reflexão sobre o preconceito, visando a melhora desta questão social. Aqui estão algumas referências que eu utilizei e obrigada!